a oração que sempre devemos fazer está no Salmo 90. Nós sabemos qual foi a função das músicas que o povo de Israel cantava e que são as mesmas funções pelas quais nós cantamos. Nós gostamos de músicas novas, que aqui em nosso culto tenhamos músicas novas, mas não demais. No sentido de que nós queremos também aquelas músicas que nós sempre cantamos, porque nos sentimos pertencentes um ao outro como comunidade. Quando cantamos uma música nova, e é sempre necessário termos músicas novas, quero salientar isso, nós estamos num processo de aprendizagem. Depois que aprendemos, incorporamos essa música e ela se torna parte do nosso credo, isto é, do nosso jeito de crer e de viver. Vamos pensar então nos salmos da Bíblia, que nós sabemos foram canções que os coros daquela época também cantaram, com outra regente, é verdade, com certeza, né? E com outros coristas também. Infelizmente, como os irmãos sabem, as melodias dessas músicas se perderam. Não havia ainda, pelo menos não foi descoberta ainda, a arte da musicografia, que é a arte de registrar em notas as músicas para que gerações posteriores possam cantar. Vocês sabem que os vencedores, boa parte daquelas músicas, não tinham partitura, não tinham essa musicografia, porque alguns daqueles compositores não tinham esse conhecimento. Aí então, depois que ele lá na sua casa pegava o violão, tocava aquela música, ele ou alguém da sua proximidade registrava essa musicografia, e aí gerações seguintes, a nossa inclusive, puderam e podem cantar, ainda poderão cantar, não é? Então, mal comparando, nós infelizmente perdemos isso em relação ao Antigo Testamento, mas a função é muito clara para nós. Esse salmo, Salmo 90, é um desses salmos absolutamente extraordinários que certamente o povo de Israel cantava. Não havia em Jerusalém um momento como este. Esse momento só surgiu depois, no período exílico, com a sinagoga. Então você tinha um lugar para o canto dentro do culto. Em Jerusalém era mais um canto da caminhada. As pessoas entravam pelo santuário, cantavam e passeavam para lá e para cá cantando. Não tinha bancos assim para as pessoas assistirem e alguém pregar um sermão. Era uma outra maneira de organizar. Mas sem dúvida alguma, você imagina, por exemplo, que Jerusalém ficava na região central de Israel, a uma altitude de 750 metros ao nível do mar, e todas as pessoas, depois que o templo foi construído em 920 aproximadamente, deviam sair de onde estavam e pelo menos uma vez por ano vir a Jerusalém para cantar essas músicas. O que eles faziam? Eles vinham cantando. Imagine uma viagem de Nazaré, por exemplo, como Maria fez até Jerusalém, durando aí algumas semanas, ou a pé ou de carroça, cerca de 160 quilômetros, vinham cantando. Se lembram de Jesus quando ele se perdeu, entre aspas, do seu grupo? Eles vinham em grupo cantando naquele período ali da Páscoa. Então a música, ao tempo de Israel, desde Débora, onde temos registro mais claro da primeira música cantada, exerce um papel, uma função essencial na fé. Estou dizendo isso porque o Salmo 190, o Salmo 90 é uma música. E o que ela diz? E eu quero afirmar mais uma coisa preliminarmente. Como pesquisador, nunca consegui realizar eu mesmo esse sonho e nunca consegui orientar algum aluno que levasse a cabo esse sonho, que é o seguinte: qual é a teologia dos nossos irmãos? Onde ela está? Onde a teologia está? Nas nossas orações. Nossa teologia está nas nossas orações.
E a minha pesquisa, meu desejo é que alguém gravasse as orações dos irmãos e dissesse: eles creem isso, creem isso, creem isso. Porque a nossa oração descreve a nossa teologia. Então o pastor pode pregar aqui algo nessa direção. Quando o irmão vai orar, agora vamos orar como fulano de tal, vai estar ali talvez aquela teologia que foi pregada, mas vai estar ali a teologia daquele irmão. Muito interessante. Os salmos são essa teologia. O que é que as pessoas, os poetas criam? O que é que as pessoas cantavam? Essa é a teologia. Eu trago hoje então a teologia, ao meu ver, central do povo de Israel, presente aqui nesse salmo que vou ler agora para os irmãos. Um salmo que traduz, portanto, toda essa teologia. Muito obrigado a todos. Salmo 90, que vou ler na versão Prazer da Palavra. Ó Deus eterno, há muitas gerações em Ti nos temos refugiado. Tu és mesmo o Deus verdadeiro desde a eternidade. Tu criaste todas as coisas, inclusive a terra com suas belas paisagens, e serás o único Deus por toda a eternidade. Diante da tua grandeza, somos apenas pó, nada mais que pó. O tempo está em tuas mãos. O que para nós demora, para ti passa tão rápido como um piscar de olhos. Por mais longa que seja a nossa vida, para ti é como uma breve noite de sono. A nossa vida é como o orvalho que surge pela manhã e logo desaparece. É como a grama que floresce e logo murcha e desaparece. Tu sabes muito bem que ao longo de nossas vidas cultivamos problemas e mais problemas que nós mesmos provocamos com os nossos pecados. Ao final de nossas histórias, veremos que tudo passou rápido demais, não é? Casal de 67 anos, né? Parece que foi ontem que vocês casaram e a foto ali demonstrava isso, né? Podemos chegar aos 70 anos de idade, ou menos aos 80. Quanto mais vivermos, mais cansados, debilitados ficaremos. O tempo passa e nós seguimos juntos. Se não te levamos a sério, nossa vida é muito pesada. Por isso nós te pedimos que nos ensines a viver com a sabedoria de que precisamos. Só assim o peso da vida suportaremos. Só com a tua paixão bem seguiremos. Ó Deus eterno, abençoa-nos com lindas manhãs para que passemos dias rindo e cantando. Dá-nos mais alguns anos de vida, plenos de alegria. Faze com que na velhice sejamos reconhecidos como pessoas que te amam. Ó Deus eterno, que a tua graça continue a nos abençoar, de tal modo que tudo o que fizermos seja aprovado por ti. Deste salmo, entre tantas verdades, além dessa que já mencionei, que é a afirmação de nossa teologia, versos 1 e 2, ó Deus eterno, há muitas gerações em ti temos nos refugiado. Tu és mesmo Deus verdadeiro desde a eternidade. Tu criaste todas as coisas, inclusive a terra, com suas belas paisagens, e serás o único Deus por toda a eternidade. Se esse salmo parasse aqui, já estava perfeito. Porque aqui está todo o conteúdo desse salmo, que depois ele vai desenvolvendo. Era isso que o povo de Israel falava sobre o Deus eterno. E aí eu não tenho como me perguntar a mim mesmo o que é que eu tenho dito sobre Deus. Com a minha teologia, quando eu oro, o que é que eu digo que Deus é para mim? Penso que isso, pastor Elias Werneck, faz toda a diferença na nossa vida. Por isso eu sempre cito esse caso de um livro interessantíssimo que teve mais de um título. E um título era: O teu Deus não chega ao céu. Uma ideia de que às vezes o nosso Deus é tão pequeno que Ele não é capaz de resolver os nossos problemas. Se eu não posso, Ele também não pode. Porque é tão grande quanto eu.
ou melhor, tão pequeno quanto eu. É por isso que o salmista diz, não, o que eu creio, nisso eu aposto todas as minhas fichas, é que tu és o Deus verdadeiro, desde a eternidade, e vais continuar para toda a eternidade. E aí, eu começo a entender como isso se desenvolve na vida do salmista. Primeiramente, ele afirmando que a nossa oração precisa reconhecer a nossa antropologia. Isto é, quem somos nós. Versos 3, 9a, lemos. Diante da tua grandeza, somos apenas pó, nada mais que pó. E ontem, vendo o corpo do Lucas sendo colocado ali, naquele lugar preparado, muito bonito, no Jardim da Saudade, o caixão foi ali colocado. E depois os profissionais vieram e colocaram pó. E daqui a algum tempo, aquele caixão virará pó. E aquele corpo virará pó. É isso que nós somos. Nós temos que reconhecer que essa é a nossa natureza, essa é a nossa antropologia. O tempo está em tuas mãos. O que para nós demora, para ti passa tão rápido como um piscar de olhos. Por mais longa que seja a nossa vida, para ti é como uma breve noite de sono. A nossa vida é como o orvalho que surge pela manhã e logo desaparece. É como a grama que floresce, logo murcha e desaparece, como está também em Isaías. Tu sabes muito bem que ao longo de nossas vidas cultivamos problemas e mais problemas que nós mesmos provocamos com os nossos pecados. Nós somos muito frágeis. Nós somos pecadores. Nós somos medrosos. Essa é a nossa teologia antropológica, isto é, a realidade do nosso ser. Então eu e você temos sempre que ter em mente a nossa finitude. E o apóstolo, por minha conta aqui, Tiago nos diz que eu falo assim, olha, amanhã eu vou em tal lugar e depois de amanhã eu volto. Eu vou ali fazer um negócio, vou ganhar muito dinheiro e daqui a pouco eu volto. Eu vou ali ser internado no hospital, vou passar por uma cirurgia e daqui a pouco eu volto. Aí Tiago diz, tudo bem, se Deus permitir. Então, no domingo antepassado, eu acabei o culto das 11 dizendo assim, hoje à noite vou pregar sobre tal tema. Aí eu desço aqui, chego aqui e caio. Esse sou eu. Aquele também que ia pregar, sou eu. Então, e se Deus quiser? Penso que isso tem um reflexo profundo sobre a nossa vida. Não é para ficarmos com medo, não é para ficarmos desanimados, não é para ficarmos cansados, não é para desistir. Mas é para reconhecer que tudo aquilo que nós alcançamos é se Deus permitir. Se Deus quiser, ou qualquer expressão que nós queiramos utilizar. E isso deve estar presente em nossas orações. Quando o apóstolo Paulo diz, olha, nós não sabemos o que pedir, eu cada vez mais me convenço de que, embora esteja na Bíblia, afirmo que é inspirado e é verdadeiro, só isso já seria suficiente. Eu acordo e peço A, B, C e D, mas será que eu pedi corretamente? Será que eu pedi bem? Será que eu pedi certo? Será que eu pedi de fato a melhor coisa? São exercícios que nós temos que fazer diante da nossa finitude. Embora frágeis, Deus nos fortalece. Embora pecadores, Deus nos perdoa. Embora incapazes, Deus nos torna pessoas competentes. Embora medrosos, Ele nos faz corajosos. Nossa oração é isso
que nós devemos pedir. Mas penso ainda que a nossa oração traduz a nossa filosofia, isto é, nós pensamos o que oramos e nós fazemos o que pensamos. 9b e 10. Ao final de nossas histórias, veremos que tudo passou rápido demais. Podemos chegar aos 70 anos de idade ou mesmo aos 80. Quanto mais vivermos, mais cansados e debilitados ficaremos. O tempo passa e nós seguimos juntos. Às vezes eu vejo uma foto de um ator, de uma atriz, aí eu digo assim, como está velho, hein? Porque quando eu era jovem, ele ou ela era jovem. Aí eu olho para ele e digo, como está velho, hein? Mas eu não me olho, porque se eu me olhar, eu verei que eu envelheci tal qual ele envelheceu, não é? Encarar e entender a natureza do tempo, no seu lado positivo, no seu lado negativo, realmente nos coloca numa vida feliz, uma vida que nós podemos viver. Mas mais ainda, a oração deve ser a meta da nossa pedagogia. Eu creio firmemente, embora eu nunca tenha conseguido demonstrar isso, que nós, leitores da Bíblia, nós crentes em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, temos uma média de longevidade maior do que a população, em geral. Por exemplo, isso é estatístico, os evangélicos leem mais do que a população em geral. É estatístico isso, por exemplo. Mas eu ainda gostaria de ver, já fiz vários desafios, nunca alguém conseguiu me trazer esse dado. Por quê? Todo domingo aqui na escola bíblica, nos cultos, nós aprendemos sobre sabedoria de viver. Ora, a sabedoria de viver nos torna não só vivendo melhor, mas mais longamente também. É disso que fala aqui o salmista. E diz então que nós precisamos aprender a viver, levando Deus a sério. E a sabedoria de vida, sem dúvida alguma, torna a nossa vida muito mais feliz. Eu quero dizer ainda que a oração é a expressão da nossa vida. Quero então voltar ao começo. Nós somos o que nós oramos. Salmo 90, versos 14 a 17, faz esta finalização dessa oração. Depois de afirmar tudo isso, ele fala assim: ó Deus eterno, abençoa-nos com lindas manhãs, para que passemos nossos dias rindo e cantando. Dá-nos mais alguns anos de vida plenos de alegria. Faz com que na velhice sejamos reconhecidos como pessoas que te amam. E o final é: ó Deus eterno, que a tua graça continue a nos abençoar, de tal modo que tudo que fizermos seja aprovado por ti. Vocês se lembram de uma expressão, vitória de Pirro? Como alguns aqui são muito jovens, não viveram naquela época da Grécia, no século IV a.C., alguns não sabem do que é a vitória de Pirro. Pirro era um general e rei da Grécia Antiga, que enfrentou os romanos numa batalha, chamada Batalha de Ascoli, no ano 279 a.C., e venceu os romanos. Todavia, foram tantas as baixas, tantas as mortes no seu exército, que ele comentou o seguinte: mais uma vitória como esta, e eu estarei totalmente perdido. Por isso a expressão vitória de Pirro, que eu quero usar com liberdade aqui para dizer o seguinte: muitos de nós, eu inclusive,
alcançamos vitórias de pirro, a um custo às vezes tão alto que não vale a pena. Há poucos anos apareceu um comercial de uma rede de fast food que dizia o seguinte: era um monte de sanduíche, né? E aí a expressão o rosto do ator era: amo tudo isto. Ou seja, coma muito sanduíche. A gente sabe quais são as consequências. Vitória de pirro. Tenho dinheiro, posso ir lá e comprar aquele super, hiper, mega blaster sanduíche. Pouca gordura, quase não tem bacon, não tem quase sal, aquelas coisas bem saudáveis que a gente não compra, não é verdade? É disso que o salmista está nos falando. O que nós temos pedido ao nosso Deus? Eu me pergunto, eu tenho pedido realmente coisas de valor? E aí o salmista diz assim: que a tua graça continue nos abençoar, de tal modo que tudo o que fizermos seja aprovado por ti. Era uma oração difícil. Por quê? Se lembra de Balaão? Balaão recebeu um convite. O rei Balaque mandou embaixadores e contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão já pegou um sinal, colocou no bolso, já gastou por conta e não perguntou se Deus estava aprovando aquilo. Ora, se ele ia abençoar, ou melhor, se ele ia amaldiçoar o povo de Israel, ele tinha que perguntar antes: meu Deus, eu posso amaldiçoar o povo de Israel? Ele perguntou? Não. Os olhos brilharam quando viram o dinheiro, quando viram aquela oportunidade. Não foi isso que aconteceu? Aí ele foi. Eu imagino que ao longo do caminho, Deus falou ao ouvido dele: Balaão, você não tem minha aprovação nesse assunto. Você nem me perguntou, como é que você vai amaldiçoar o meu povo, Balaão? Cai fora dessa, Balaão. E o Balaão, dinheirinho tilintando no bolso, as moedinhas, já pensando no sanduíche que ele ia comer, por exemplo, na casa que ele ia comprar. Não é? Lembra, com a loteria, você ganha o quê? Você ganha 1 milhão, você vai fazer o quê? Não é mais ou menos assim? E o Deus Eterno falou com o Balaão e ele não escutou. Aí Deus disse: ah, é? Tá bom. Ele estava montado numa jumenta, era o meio de transporte comum naquela época. E a jumenta empaca. Deus fez a jumenta empacar. Balaão pegou o seu relho e pá. Não funcionou, pegou a espada, pá. Num grande texto de humor, um dos maiores textos de humor da Bíblia, a jumenta olha para si assim: ô chefe, o que foi que eu te fiz? Porque a jumenta tinha visto um anjo do Deus Eterno que ficou no meio do caminho. Ela não conseguia passar. A história, vocês conhecem o resto, e Balaão, naquele momento, não amaldiçoou o povo de Israel. E o Balaque ficou furioso, sabemos o resto da história e os outros complementos que aparecem aí. Por que digo isso, irmãos? Porque às vezes eu não busco a aprovação de Deus. Aí eu vou fazer isso porque isso é muito bom. Para mim, né? Claro. E às vezes Deus manda a burra falar comigo, a jumenta falar comigo, já que pela inteligência não dá, já que pela fé não dá, eu vou usar um recurso bem ridículo aqui. Uma jumenta vai lhe falar. Às vezes, mas Deus, tu falas por meio de uma jumenta? Eu garanto que fala. Jumentos, seres humanos, digamos assim, que às vezes me falam coisas que eu digo: como é que eu não percebi isso antes? Que eu estava errado. Todos nós, isso acontece com todos nós. Às vezes nós fazemos coisas, mas não pedimos para Deus nos abençoar. Quando dá errado,
eu logo lembro de Romanos 8, todas as coisas convergem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ó Deus, dá um jeito nesse problema que eu causei. E eu não teria causado se eu tivesse pedido ao Deus eterno a aprovação para o que eu quero fazer. Aí talvez você pergunta assim, como é que eu sei que Deus me aprova ou não? Bem, a gente tem uma imagem que é a seguinte: Deus vem num sonho ou por uma jumenta de Israel, ou Mateus, não faça isso, que isso está errado. Pode acontecer, mas não é o método normal de Deus. O método normal de Deus está na sua palavra. Se lembram do caso de Saul, que foi agora revivido na série A Casa de Davi, House of David? Davi precisava consultar alguém, que ele não podia consultar uma feiticeira. Ó Deus, eu estou indo para Endor, lá tem uma feiticeira extraordinária, ela vai resolver o meu problema, eu posso ir? Ele nem orou, porque ele sabia qual era a resposta, porque a Bíblia toda até ali, do conhecimento dele, já dizia, não consulte médiums para resolver os seus problemas, porque são todos mentirosos e falsos, como o caso da pitonisa de Endor ali. Então, em outras palavras, a vontade de Deus já está aqui. Vou na rua, encontro dinheiro que não é meu. Eu olho para um lado, olho para o outro, só não olho para cima, né? Que é melhor não olhar para cima. Deus está vendo, né? Aí eu digo assim, é meu. Achado não é roubado. Claro que há situações atenuantes. Se eu não conseguir descobrir quem perdeu o dinheiro, ok. Mas eu não fiz nenhum esforço, eu logo guardei no meu bolso. Eu preciso saber, Senhor, eu devo pegar esse dinheiro ou não? Eu já sei que não devo, não é meu. Então eu vou dando exemplos da nossa vida em que Deus já falou qual é a sua vontade, que o apóstolo chama de boa, perfeita, absolutamente agradável. Então, quando eu oro, digo assim, ó Deus, que a tua graça continue a nos abençoar de tal modo que tudo o que fizermos seja aprovado por ti. Sabe qual é o nome disso? Santidade. Palavra simples, né? Santidade. Quando eu faço aquilo que Deus não aprova, eu estou sendo infiel. Mas quando eu busco saber se Deus aprova e faço aquilo que Ele aprova, mesmo que eu perca, como o Fábio mostrou no exemplo do convite que ele nos fez, agora há pouco, eu serei feliz. Mas se eu faço aquilo que dá tudo o que eu quero, hoje, que talvez nem amanhã eu queira mais, mas Deus não aprovou, eu não serei feliz, porque não há felicidade real fora da santidade. Então eu quero só recapitular aqui as palavras-chave dessa reflexão. A nossa oração precisa reconhecer a nossa antropologia. Quem somos nós? A maioria de nós acha que é uma coisa que não é. Vocês acham que o mesquinho se acha mesquinho? Se ele se achasse mesquinho, deixaria de ser mesquinho. Ou um exemplo mais comum. Você acha que o fofoqueiro acha que é um fofoqueiro? Não, ele só fala a verdade. Porque se ele achasse que ele é um mentiroso, ele pararia de mentir. Que é um fofoqueiro, ele pararia de fofocar. Que ele é um sovina, ele pararia de ser sovina. Então, eu e você, falando de mim, eu e você precisamos ter uma visão de quem nós somos. E orar, não aquela palavra que eu imagino ser, mas aquela pessoa que eu sou, em todas as minhas eventuais limitações. Ó Deus, eu tenho um problema com esse assunto aqui, me abençoa. Eu sou medroso, eu, irmãos, confesso, tenho ficado assustado como o medo tem tomado conta das pessoas, por razões até legítimas.
vendo aqui a Roberto esperando a Rebeca, fico pensando que, de fato, se uma pessoa, hoje jovem, sã consciência, já vou explicar minha brincadeira aqui, eu vou criar um filho e depois não sei o que vai acontecer com ele na frente. Medo do pior, que tem 99% de chances de não acontecer, mas aquele 1% impede que eu progrida na vida. Não é? Quantas pessoas ficam no emprego a vida inteira, onde ganham mal e não são felizes, com medo de arriscar? Quando eu orar, tem que orar o Israel de verdade. O Israel que Deus sabe quem é, e eu sei quem ele é. Eu chego e oro, meu Deus, tu sabes que eu sou assim, né? Mas eu não quero ser assim, me ajuda em qualquer área da vida. A oração precisa sempre traduzir a nossa filosofia. É nisso que nós cremos. Deus é o Deus eterno. A oração deve ser onde nós queremos chegar, deve ser a nossa pedagogia, porque quem de nós aqui sabe viver? Tem uma escola para você aprender a viver? Olha, 10 anos de idade agora você vai aprender a viver, né? Então, olha, faz isso, faz... Não tem essa escola. A Bíblia é essa escola. Eu quero só recapitular o que eu disse antes. Eu sou o que eu oro. Nós somos o que nós oramos. Esse salmo nos ajuda nessa jornada, nessa caminhada. Que Ele nos ajude a pedir aquilo que tem valor. Pode ser que alguém aqui ainda não tenha certeza de sua salvação em Cristo Jesus. Não por mérito, mas pelo mérito de Cristo. Você pode orar assim: ó Deus, salva-me hoje. Eu quero ter essa certeza no meu coração e nunca perdê-la. Porque ser salvo é saber de onde a gente veio, para onde a gente vai e como a gente vai. Que segurança cantamos? Sou de Jesus. Talvez você possa orar. Para mim, Deus é um pouco distante, sabe? Eu até creio nele, mas Ele é muito longe, assim. Ele não mexe com a minha vida. Você pode orar: ó meu Deus, me ajuda. Eu quero ter um relacionamento contigo. Pode ser essa a sua oração, eu não sei. Lendo esse salmo, menos que ouvindo as minhas explicações, mas lendo esse salmo, qual é o desejo mais profundo do seu coração? Vamos cantar agora uma música extraordinária sobre a vontade de Deus. Esse hino do Gioia Júnior, o letrista, tem um estribilho que certamente foi obra do Marcílio Oliveira Filho, compositor, que diz assim: não a minha vontade, mas a tua. Nós oramos assim, vamos ser francos, às vezes, mas geralmente: ó Deus, é isso que eu quero, me dá agora. Não é? Mas orar assim: não a minha vontade, mas a tua. Vamos cantar a primeira estrofe, depois vamos interromper, vou fazer outro convite a você. Eu gostaria que você pensasse muito, né, irmão Silas, cantando a primeira estrofe, o estribilho. Mas eu quero lhe perguntar: você canta esse hino de verdade ou só rege? Ou ele é o desejo do seu coração? Eu procuro cantar com que ele seja verdadeiro, né? Ele procura cantar que seja verdadeiro. E você? Então vamos fazer um trato aqui. Se não é a expressão da sua teologia, da sua antropologia e da sua pedagogia, ouça os que estão cantando, não cante. Mas daqui a pouco você vai entrar na mesma música e vai cantar: não a minha vontade, mas a tua vontade. Porque, meu irmão, minha irmã, se você não orar para que a vontade de Deus prevaleça, eu quero que você saiba de uma coisa: ela vai prevalecer. Graças a Deus, ela vai prevalecer. Vamos cantar então, sentados como estamos, a primeira estrofe.